que disse o Espírito do Senhor através de Jacob em Gênesis 28, versículo 17. Eu quero que você leia com atenção. Aí já está na pantalla. Eu quero ler aqui minha Bíblia, porque eu quero acompanhar todo com você para nós outros glorificar a Deus nesta preciosa manhã. Disse assim: e tuvo medo, e dijo: quão terrível é este lugar. Não é outra coisa que casa de Deus e porta del cielo. Pastor, por que é um lugar terrível? Por que é um lugar terrível a casa de Deus? Porque é um lugar de transformação, é um lugar onde Satanás solta as pessoas e não poderá oprimir mais. Está claro? É um lugar terrível, não de maldade contra nós outros. É um lugar que cambia histórias, cambia vidas, que hace novas todas as coisas. É este lugar, lugar terrível. E esse lugar terrível também é chamado casa de quem? De Deus. Repita comigo: casa de Deus. Ser casa de Deus é o lugar onde vive Deus, onde está Deus. Um exemplo: você vindo à casa de Deus, pero antes de você chegar aqui, ele já estava. Está claro ou não? Ele já estava esperando você, já estava esperando a mim. Nós não entramos aqui em uma casa abandonada. Não, esse lugar é casa de Deus. E por que é as portas do céu, pastor? Porque neste lugar a pessoa decide entrar em céu. Aqui, neste lugar, a pessoa decide entrar em paraíso. A pessoa é bautizada nas águas, é bautizada com o Espírito Santo. A pessoa recebe uma nova vida, porque não há como entrar em céu com a velha vida. Entra em céu com uma nova vida. Não há como entrar em céu com a velha vida. Por quê? Porque a velha criatura vem da descendência de Adão, e a nova criatura vem da descendência de Cristo. Cristo não morreu em vano. Cristo não morreu em vano. Amém. Cristo morreu com propósito. Ele sofreu, rimiu, chorou. Foi traspassado por uma lança afilada. Saiu de seu costado sangue, toda a sangue que ele tinha. E saiu água, que já não tinha mais sangue. Para quê? Para trazer uma religião ao mundo? Não, para trazer a salvação. Amém? E a pessoa que crê em Jesus obedece sua direção, sua palavra. Então esse lugar é um lugar terrível, casa de Deus, porta del cielo. Repita comigo: lugar terrível. Para o diabo é terrível, porque o diabo não tem nenhuma chance. Ele pode estar atuando em muitos lugares. Aqui não, aqui quem reina é Cristo. Aqui quem reina é Deus. Aqui é casa de Deus. Casa de Deus, porta del cielo, é lugar de transformação, é lugar de restauração, é lugar de milagros, é lugar de nova vida. Diga amém. É um lugar que você não paga para entrar. As portas estarão sempre abertas para receber a você, a las pessoas de qualquer religião, de qualquer denominação, de qualquer nação, porque aqui venimos ao encontro com o Padre Celestial. Diga graças a Deus. Tenha a certeza que você não vindo convencido por uma pessoa. Você não vindo acá convencido por um colega, por um parente, por um familiar. Não, foi Deus que te convenceu, foi Deus que te trajo, foi Deus que te colocou sentado onde você está, para bendecir sua vida, para bendecir sua família. Há um plano espiritual de Deus com você. Creia, creia. Deus tem um plano com você. Sua família, seu filho, sua filha, seu marido, que estão lejos ou estão cerca, eles já estão sendo bendecidos só por você estar aqui. Só por você estar na presença de Deus. Creia, solamente creia. Diga amém. Glória a Deus. Lugar terrível, casa de Deus, porta del cielo.
Graças a Deus. Vamos para São Juan. Eu quero sua atenção antes de ler estes versículos. Que nosso Senhor Jesus dijo a los discípulos que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, porque Deus é trino, pero é um Deus. Pero para que os discípulos recebessem o Espírito Santo, eles teriam que estar em Jerusalém. Pastor, e eu para receber o Espírito Santo, se não recebi, você tem que estar em Jerusalém. E qual é a Jerusalém para o cristiano? A casa de Deus. ¿Dónde estamos? Na casa de Deus. Amém? Então, Deus nos manda estar em sua casa. Por isso que é importante congregar. Congregar não é um rito religioso, não, é um mandamento de Deus. Pero pastor, como assim? Irmão, a pessoa que não congrega, chega um momento que ela começa a quedar inquieta, sentir que algo não está bem, as coisas começam a travar, as coisas começam a sair de seu lugar. Por quê? Porque ela desobedeceu uma palavra que Deus disse em Isaías 43, versículo 9: reunid e congregai. Também está escrito em Hebreus: não deixai vossa congregação. Então, quando a pessoa deixa de congregar, está deixando de venir à casa de quem? De Deus. Então se começa a aparecer problemas, e a pessoa diz: pero não sei o que passa, eu não hago nada mal, eu não hago mal a nadie, pero ela está sendo mal a ella, não a outra pessoa, a ella. Vou repetir, há pessoas que dizem: eu não hago mal a nadie, pero ela está sendo mal a si mesma. Por quê? Porque ela está deixando de cumprir com o que o Padre mandou: congregai, reunir todas as nações. Isaías 43, 9. Aqui está, ó. Mira, congreguem-se, aúna todas as. Nós estamos o que agora? Congregando. E o Padre já está nos ensinando, está falando com nós outros. Amém? E quando você congrega, na semana seguinte, você vê as coisas fluir, as coisas cambiam. O contrato é desbloqueado, você firma o contrato, você compra, as coisas começam a fluir a seu favor. Você deixa de congregar, começa a haver problema na casa, problema na família, na economia. Você não sei o que passa. Aí está o problema, porque não está desobedecendo ao homem, está desobedecendo a Deus. Pastor, sabe que é verdade? Antes eu não perdia um domingo, todos os domingos eu estava na casa de Deus. Tinha lutas, mas eu vencia todas elas. Somos inteligentes, não perdemos nada em cumprir a palavra de Deus. Amém? Vamos cumprir e ganharemos. Então, Jesus, meus amados irmãos, ele disse aos discípulos, está escrito em São Lucas capítulo 24, quedaos em Jerusalém, hasta serem revestidos de poder desde lo alto. Eles teriam que quedar. E também Jesus habla em Hechos capítulo 1. Jesus habla, mira, aqui em el versículo 49, leia comigo despacito e com atenção. E aqui eu enviarei a promessa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalém, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Prestem atenção. E neste tempo também abriam várias cidades em Israel. Pero a cidade que eles teriam que quedar
era na cidade de Jerusalém. Deus señalou allá em Jerusalém. Vocês têm que estar nesta cidade. ¿Por quê? Porque allí se cumprirá a promessa del Padre. Presta atenção. Você está aqui hoje. Oiga com atenção. Hoje, neste momento, nesta hora, Deus já está cumprindo promessa em você. Sabe por quê? Porque você está obedecendo a Ele. Você pode entrar na igreja triste, angustiado, abatido, deprimido. Você pode entrar na igreja sem força, mas você entra e sai diferente. Quem já entrou na igreja triste, angustiado, oprimido, com problemas e saíram obedecidos? Levanta a mão, Nossa Senhora. Aí está. Você sabe disso. Então, por que há luta para congregar? Porque o diabo quer que a pessoa desobedeça a palavra de Deus. O diabo põe sonho, cansancio, lança excusa para a pessoa não venir. Mas quando a pessoa é conhecedora da palavra, que hace ela? Com sonho ou sem sonho, com cansancio ou sem cansancio, com frio ou com calor, com lluvia ou sem lluvia. Eu vou à casa de mi padre. E ela vem e é bendecida. Por quê? Porque está posicionada para o cumprimento da promessa. Diga amém. Está se posicionando para que as promessas se cumpram. Entenderam? Impossível as promessas de Deus se cumprirem em las pessoas que estão actuando ou que actuam fora de sua palavra. Impossível. Impossível. As promessas de Deus se cumprem quando a pessoa obedece a palavra, a verdade. Pastor, eu vou tomar uma decisão e vou cambiar de vida. Eu vou cambiar mesmo. Minha família, minha economia, minha casa, meu dinheiro, todo será cambiado. Por quê? Porque eu vou obedecer lá. Pode preparar-te para uma nova vida por obedecer a palavra de Deus. A palavra se cumpre. A palavra de Deus se cumpre para o bem e para o mal. El que obedece, promessa, cumprimento para o bem. El que não obedece, lo que ella disse, lo que a palavra de Deus disse, que sucederá com os que desobedecem, isso sucederá. Quem está entendendo? É dessa maneira. Não é que Deus quer o mal para nadie. Ele avisa, cuidado. Se não obedece, vai passar algo mal. Aí a pessoa não obedece, cai no hoyo. Então, Jesus habla para os discípulos: quedaos em Jerusalém. Quedem em Jerusalém. Hasta serem revestidos de poder desde lo alto. Isso Jesus habla. Hasta que seais investido de poder. Repita comigo: poder. Desde lo alto. Mírame, oiga com atenção. Todos nós somos seres humanos, personas, que nos cansamos, que nos debilitamos, que somos personas limitadas. Sim ou não? Verdade ou não é verdade? Temos limites. Por quê? Porque somos seres humanos. Somos o quê? Seres humanos. Pero se nós decidirmos de coração obedecer a Deus, ao Criador, Ele nos revestirá de poder desde lo alto. Ele nos dará su espírito. Repita comigo: su espírito. O espírito de poder. O espírito de verdade. A angústia não terá mais lugar no coração da pessoa. A impotência delante dos problemas já não vai existir mais. Por quê? Porque ela tem um poder sobrenatural. E é o poder que Deus dá para ela por ela obedecer a palavra. Pero Satanás não quer que a pessoa tenha esse poder.
Por quê? Porque quando ela recebe esse poder, ela passa a ser uma ameaça para ele. Me entendem? Um exemplo, você crê que Satanás quer que as pessoas sejam revestidas de poder? Você quer que o diabo quer que a pessoa seja revestida de poder? Você crê que o espírito de brujeria, de hechiceria, de macumberia quer que você seja lleno de poder? Não. Claro que não. Você não vê o diabo, pero ele lança pensamentos negativos, que manifesta sentimentos de tristeza, sentimentos malos. Você não consegue ver o diabo, pero ele lança pensamentos destrutivos. Os pensamentos que barroneiam, os pensamentos que traem medo, os pensamentos que traem impotência. Esses pensamentos vêm de Deus? Hã? Claro que não. Então de quem vem? Del diabo. 3 tipos de pensamento chegam à sua mente, como chega à minha mente também. Pero aceptamos ou rechaçamos, está em nossa decisão. Por quê? Porque Deus nos deu um poder que Ele nunca quitará de você, o poder de decisão. O poder de decisão. Você decide vestir a roupa, o color que você quer. Você decide vestir um abrigo mais caliente ou não é verdade? Você decide dormir mais ou não. Você decide comer mais ou comer menos. Você decide fazer a dieta ou não. Pensa isso. Aplauda Jesus. Você tem um poder de decisão. Você tem um poder de decisão que Deus te deu. Você decide ser amigo de quem você quer ou não é verdade? E quando você diz assim, eu vou usar esse poder de decisão para cambiar minha vida, para cambiar minha economia, para cambiar minha história, tenha a certeza que se você decide obedecer a Deus, você terá a ajuda de Deus. Aunque você não tenha força, Deus te dará força. Aunque você não tenha apoio de los hombres, pero Deus te apoiará, Deus te levantará, Deus te levará a outro nível e seu nome será glorificado. Pode estar seguro. Pastor, nadie quer ajudar-me, pero Deus será seu ajudador. Dario, venga cá, por favor. Escute a história desse homem, não toda, porque o tempo tem que ser resumido. Sube a cair. Esse homem era mendigo. Esse homem dormia em la calle. Esse homem era mendigo. Ele dormia em la calle. Ele não tinha casa. Esse homem vivia uma vida frustrada, enganchado nos vícios. Ele vivia uma vida frustrada e nos vícios. Venga cá, Dario. Desculpa-me. Tenho que perguntar para ajudar a los que estão aqui e los que estão participando em vivo. Que vícios você tinha? Adicción, alcoholismo, de todo, ¿no? Y bueno, hoy gracias a Dios estoy libre, mi familia, mis hijos, trabajo, estoy teniendo mis cosas. Aí está. Ele teria o vício do alcoolismo? De marihuana também? Todo lo que sea, adicciones de cocaína, paco, pasta base, posirran, todo. Venga cá. Escutem. Há pessoas que dizem assim, é impossível sair do vício. Não consigo. Sim, consigo. Como que consigo? Levanta a mão direita. Repita comigo. Com Deus. Com a força de Deus. Com o poder de Deus. Todo é possível. Listo. Reconozca que existe a força humana e existe a força de Deus. Existe o poder humano e existe o poder de Deus. Ele foi livre. Ele nasceu de novo. Eu bautizei ele em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e saiu das águas um novo Dario David. Aplauda Jesus. Agora mira, oiga isso. Antes de conhecer a Jesus, ¿cómo era su vida? Era bastante bravo, ¿no? Yo mismo y bueno,
pude salir y aceptar a Dios, ¿no? Porque lo pasado ya fue pasado, pero hoy en día puedo traer a mi hermano Javier, que también estaba perdido en las adicciones. Hoy en día traigo un montón de personas ayudando, ¿no? Porque el testimonio habla solo, ¿no? Y Verdade. Dormir na calle. dormía en la vereda de esto era un cineatra de los 8 años hasta los 17, en los trenes Constitución, Retiro, La Valle. Y hoy en día tengo mi casa, tengo mis hijos. Que mais tem? Me estoy pagando mi camioneta. Tuve una camioneta anteriormente, choqué con mi hija a 120 kilómetros por hora. No me pasó nada en la autopista de 6 a Canuela. Y todo, ¿por qué? Porque estuve 3 días amanecido fumando crack y gracias a Dios que tuvo misericordia. Bueno, desde ahí dije, hasta acá llegué, ¿no? Pero tener a mi hija al lado mío en el impacto con la camioneta, yo no apreté el freno de golpe porque sabía que iba a explotar el arma y iba a romper toda mi camioneta, pero la camioneta ya estaba destruida, porque yo me quedé dormido y choqué yo a la otra camioneta. Y bueno, no tenía seguro, no tenía registro, solamente tenía la cédula a nombre mío y el documento. Bueno, gracias a Dios, Dios me sacó de ese lugar y hoy en día estoy pagando una nueva. Pero me costó un montón poder acceder que yo estaba equivocado, porque yo no estaba equivocado para mi manera de vivir. Hoy en día me estoy restaurando todos los días y clamo a Dios, ¿no? Porque sin quebrar rodillas, sin clamar a Dios no hay nada. Y a veces es difícil aceptar la equivocación de uno, ¿no? Pero hay que aceptarlo para poder salir adelante, porque si no aceptamos no hay nada. E outra coisa, mira o que ele falou. Se a pessoa não aceita, não há como cambiar. ¿Por quê? Porque sempre terá a razão. É assim, eu penso assim, eu vivo assim. Então, como Deus vai ajudar? Como Deus vai entrar em ajudar a pessoa? Ele tem que reconhecer seu erro. Ele tem que dizer, hasta aqui chegou, não mais. Não consigo solo, mas vou buscar ajuda de quem? Não consigo solo, vou buscar ajuda de Deus. Resumindo, agora como está a sua vida? Hoy en día me siento muy bien. Recién pude hablar con mi hermano Rubén, que venía en el subte, hace 6 años que no me hablaba con él, porque él es un banda, ¿no? Y bueno, como yo estoy comprando la casa de mis hermanos no querían que yo compre esa casa. Bueno, hoy en día hablé con mi hermano y le dije que hay un Dios poderoso que puede restaurar su vida también, ¿no? Así como lo hizo conmigo. Él labura en el subte, pero tiene diabetes. Todo lo que sea mal fuera de Dios está enfermo, están perdidos no solamente en alcohol, en la prostitución, lo que sea, ¿no? Pero yo hoy hablé de un Dios poderoso donde restauró mi vida y él vio mi cambio y aceptó mi perdón. Yo le dije, Rubén, yo te perdono, no te hice nada, pero yo te perdono. No, porque a mí me dijeron, bueno, no importa, pero yo te perdono, digo, porque yo te amo, soy mi hermano. Y hoy en día, bueno, tengo mi casa, traigo a mi hermano Javier, que también es testimonio vivo, traje a Susana, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Pero hoy en día estoy en mi casa de mi viejo, donde yo me fui de los 6 años. Estoy comprando esa casa. Estamos comprando la camioneta, una Nissan 0 kilómetros, una moto. Tengo mi negocio propio. Un empresario donde yo laboraba en Carrefour me regaló 20 máquinas de lavado de auto. Y no tenía ese sistema. De que cuando yo llegué acá no tenía eso. Pero que yo empecé acá, Dios empezó a abrir puertas. Y tocó al empresario a donde yo laboraba antes, me regaló 20 carritos de lavado. Hoy en día estoy abriendo un sistema para entrar en todos los country del distrito de Seiza. Antes estoy haciendo tortillas, pizza y bueno, y así y café. Entonces tiene 2 empresas. Y estoy haciendo 2 empresas. Aplauda a Jesús, va bendecido. Pero aplauda fuerte. Escuchen. ¿Quién transformó la vida de él? ¿Y el Dios de él es nuestro Dios? ¿Es nuestro Dios? Voy a repetir lo que hablé hace poco. Usted tiene un poder que Dios no quitará de usted. Es el poder de decidir. Pero pastor, yo decido salir de tal problema, pero no consigo. Por favor, oiga com buen sonido. Decida salir, decida avançar com quem? Porque sem Deus você não vai conseguir. Há um demônio, há um maligno, inimigo nosso, que se chama Satanás. Ele não te vai deixar fácil. Está claro? Pero para você pisar em ele, você tem que estar com Deus. Você necessita a ajuda de Deus.
Reconozca. Determina. E não é difícil. Não é difícil. Quando uno decide de coração obedecer lo que está escrito, essa pessoa terá o favor de Deus. Pastor, eu não quero ser enganado por nadie. Por nadie. Mira, lo mesmo sucedeu comigo. Quando eu cheguei na igreja, eu decidi, eu quero cambiar minha vida. Porque minha vida era um caos. Eu estava nos vícios. Minha vida era um caos. Já havia tentado o suicídio 3 vezes. Minha vida era um caos, um caos. E quando eu escutei que Deus transformava a vida, eu dizia, eu quero essa transformação. Eu quero. E sabe o que sucedeu? De verdade, minha vida era um caos, um caos. Eu tenho 1,81 m de alto. Eu pesava 66 quilos. Era uma calaveira ambulante andando, irmãos. De verdade, eu era uma calaveira. Imagina um homem de 1,81 m, pesando 66 quilos. Era só o osso e pele e osso. Pero eu determinei, eu disse, o Deus que me deu a vida, Ele me ajudará. E me recordo que encontrei um irmão na igreja, e o irmão disse assim, ó, leia a Bíblia, porque o autor da Bíblia é Deus. E se tu lê a Bíblia, tu vai conhecer a Deus. E todo que o pastor ensinar na Bíblia, você saberá que o pastor estará ensinando o que disse Deus. E se tu obedecer o que disse Deus, tendrás o favor de Deus. Então, com estas palavras, eu quedei pensando, isso é verdade. O autor da Bíblia é Deus. E eu sei que Deus me ama. E se Ele me ama, Ele me ensinará o que é bueno. E se Ele me ensina o que é bueno, aunque me cuesta, eu vou obedecer. Não vou ser rebelde, vou obedecer. Irmãos, eu comecei a ajunar. Eu não sabia ajunar. Eu perguntei, como ajuna? Ajunar, tu haces assim, assim, assim. Por quê? Por que tem que ajunar? Para tu dominar tus desejos, para tu dominar tus sentimentos, para tu dominar tus emoções. Porque se tu não ajuna, tu não vai dominar. Eu disse, então eu vou meter ajuno. Já era calaveira, que demais que calaveira. E pero de verdade, eu perguntei, que mais tenho que fazer? E o homem de Deus me disse assim, não salga da escola de Deus. Pero onde está a escola de Deus? Na igreja. Irmãos, eu venia na igreja lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo por la manhã e domingo por la tarde. E eu ralava comigo, meu irmão. Nós salíamos do trabalho e dizia assim, vamos correr, porque senão vamos chegar tarde. Meu irmão, me dói a perna, não aguento correr mais. Se vamos, flojo. E traía ele na igreja. Por quê? Porque eu entendi que quando cheguei na igreja, eu cheguei sentindo um vazio aqui dentro. Iniciaria a semana seguinte, mas eu não tinha metas. Eu não tinha propósito. Eu vivia assim, seja o que seja. Então, quando eu cheguei na igreja, eu recebi a verdadeira paz. Llenou meu coração. Aí eu entendi que eu não vivia como um pajarito. Eu teria que viver com um propósito. Escute com atenção. Quando uma pessoa vive com propósito, ela nunca viverá desmotivada. Ela tem um motivo para despertar temprano. Ela tem um motivo para dormir temprano também. Ela tem um motivo para sair. Ela tem um motivo. Então, o que lhe motiva é seu propósito. Um exemplo, por que há pessoas que despertam na madrugada, los lunes, de lunes a viernes? Por quê? Porque tem um propósito. Tem um porquê. Tem um trabalho. Tem uma empresa para abrir. Sim ou não? Tem um Então, quem tem propósito, sabe actuar com disciplina. Disciplina sua mente, disciplina sua alma, disciplina seu corpo. Por quê? Porque tem um propósito. Pessoas sem propósito são pessoas indisciplinadas. Sem disciplina, melhor dito. Não tem disciplina, não tem horário, não tem foco. Pero
desculpa-me, não tem foco, não tem propósito. Pero o tempo para porque não tem propósito? Essa não é uma pergunta. O tempo para as pessoas que não têm propósito ou o tempo sigue passando? O tempo sigue passando. E chega o quê? La vejez. Aí quando chega la vejez, a pessoa que vai buscar ajuda de quem? De amigos, de colegas, de familiares, de parentes. E muitos que vão ser, vão girar a espalda. Cuida da tua vida, que eu tenho que cuidar da minha. Entenderam? Amém? Pode aplaudir a Jesus. Mira, determina campeão, determina heroína, determina. Deus te criou com propósito. Lo que você não consiga ser solo, conte com a ajuda de Deus, que Ele já está preparado para ajudar-te. Lo que você não consiga ser solo, Deus já está listo para ajudar-te. Pero determina, decida obedecer senão não é como. Porque Deus não pode trabalhar contra a palavra dele. Ele não pode. Por que não, pastor? Porque Ele e sua palavra é uno. Deus e sua palavra é uno. Hoje é o terceiro dia do mês de maio. Esse mês de maio tem que ser um mês de prosperidade, tem que ser um mês de progresso, tem que ser um mês de vitórias, tem que ser um mês de conquista, tem que ser um mês de restauração de matrimônio, restauração de hijo, restauração. Este mês tem que ser o melhor mês. Estamos chegando ao sexto mês do ano, a metade do ano. Pero há pessoas que não cambiou nada, irmão. Pero não é tarde, esse é o momento. Pastor, eu não aguento. Deus será tu fortaleza. Deus te ajudará. Quem te ajudará? Deus. Com o poder de seu Santo Espírito. Mira, lo que você perdeu com Deus, você vai reconquistar. Creia. Deus pode cambiar todo, meu amigo. Amém? Ele pode cambiar corações. É o único que pode cambiar as pessoas. Nada mais. O único que pode cambiar as pessoas é Deus. Não existe outro. Um encontro com Deus cambia. Repita comigo: um encontro com Deus. Quem é o Senhor desta casa? E aqui estamos para encontrar com a igreja, com a casa ou com o Senhor da casa? Com o Senhor da casa. Você não vai na casa de uma pessoa por a casa dela. Você vai para encontrar a pessoa da casa. Aqui você vino para encontrar o Senhor da casa. E o Senhor da casa é nosso Padre, é nosso Senhor. E vamos levar esta verdade hasta os confines da terra, hasta os últimos milímetros de Argentina, porque o povo necessita oír isso. Amém. Oh, Deus não está indiferente das pessoas, Ele ama a todos. Deus quer ajudar a todos. Ricos, pobres, grandes, pequenos, de toda nacionalidade, los que estão bem, los que estão mal. Deus quer ajudar a todos. Jesus não morreu na cruz por los santos. Jesus morreu na cruz por los pecadores. Jesus morreu na cruz por los drogaditos. Jesus morreu na cruz por las prostitutas. Jesus morreu na cruz por los delinquentes. Jesus morreu na cruz por toda a gente. Ou não é verdade? Jesus não morreu na cruz por los santos. Ele morreu na cruz por los pecadores. De um deles sou eu. E Ele me sacou. Ele é nosso Deus. Aplauda bem forte a Ele. Diga: graças, Jesus. Tu eres o Senhor. Ponga-se de pé.